A ideia desse exercício aqui é mostrar para vocês como funciona o encontro entre dois móveis. Eu isentei-me de escrever o enunciado porque o esquema já está bem elucidativo, tá bom? Nós temos aqui uma trajetória retilínea horizontal dada em metros. Aqui nós temos o referencial 0, o marco 0, dois corpos, o verde, que eu vou chamar por 1, o azul, que eu vou chamar por 2. Observa que o móvel 1 está na abscissa, eixo da abscissa, 10 metros, deslocando-se com velocidade mRU. Então, a velocidade é constante em 10 metros por segundo. Observe que 1 se desloca no mesmo sentido da trajetória. 2, que vai ser o nosso móvel azul, está inicialmente na posição 40 metros, deslocando-se com velocidade constante, mRU, de 5 metros por segundo, no mesmo sentido orientado pela trajetória. Muito bem. Vamos lembrar? Móveis que se deslocam no mesmo sentido estão dotados de movimento progressivo, velocidade positiva. Móveis que se deslocam no sentido oposto da trajetória, movimento retrógrado, velocidade negativa. Observe que neste caso, os dois corpos estão se deslocando no mesmo sentido da orientação da trajetória. Então, tanto o móvel verde quanto o móvel azul estão em movimento progressivo. Muito bem. Toda vez que precisarmos calcular o instante de encontro entre esses dois móveis, porque observa, o móvel 1 vai encontrar o móvel 2. Aqui eu quero que você me diga o instante de encontro e em que posição está ocorrendo esse encontro. Para encontrarmos o instante de encontro de dois móveis, é importante que igualemos as funções horárias. Então, vamos escrever as funções horárias dos dois móveis. Móvel 1, S1, vai ser igual, posição inicial do móvel 1, 10 metros. Dotado de movimento progressivo, velocidade positiva, valor da velocidade, 10. Essa é a função horária do móvel 1, o verde. O móvel 2, o S2, a função horária do móvel 2 será posição inicial do móvel 2, 40 metros, dotado de movimento progressivo, velocidade positiva em 5 vezes t. Tá ótimo? Escritas as funções horárias, o que a gente precisa fazer? Igualar S1 a S2. Então, vamos igualar as duas expressões. 10 mais 10t vai ser igual a 40 mais 5t. Mortinha a questão. Vamos jogar 5t para o outro lado, vai ficar 10t menos 5t. 10t menos 5t igual a 5t. Jogando 10 para o outro lado, vai ficar 40 menos 10. 40 menos 10, 30. Dessa maneira, encontramos o instante de encontro. Esses dois móveis levam 6 segundos para se encontrar. Agora, repare, eles vão se encontrar aqui, olha. Olha onde esses dois móveis vão se encontrar. Aqui que esses dois móveis vão se encontrar. E a pergunta, que posição é essa de encontro? Para calcular a posição de encontro, basta você utilizar o instante de encontro e substituir em qualquer uma das duas equações. A resposta será a mesma, tá? Eu vou substituir, por exemplo, em S1, tá legal? Então vamos aqui, ó. A posição de encontro, que eu vou chamar por SE, aqui é o TE, tempo de encontro. Agora eu vou calcular SE. Entenda bem, posso substituir em qualquer uma das duas. Vou substituir em S1. 10 mais 10 vezes T, o tempo de encontro, que vale 6. Dessa maneira,
a posição de encontro equivale a 70 metros. O tempo de encontro em 6 segundos e a posição de encontro na abscissa em metros. Essa posição aqui, então, de encontro dos dois móveis equivale a 70 metros. Vamos a uma clássica questão de NRU. Vamos com calma que essa questão é bem bacana. A situação é o seguinte, olha só. Um automóvel sai de uma determinada cidade rumo a uma outra cidade, não especificou em números a distância que separa as duas cidades. O que diz na questão é o seguinte, que a primeira metade de todo esse trajeto, a primeira metade, ele o faz com velocidade constante, MRU, de 60 km por hora. E que a segunda metade de todo esse trajeto, ele o faz em NRU com velocidade de 90 km por hora. Eu peço para que você me diga o seguinte, qual seria a velocidade constante que ele deveria percorrer todo esse trajeto para cumprir, então, toda essa distância no mesmo intervalo de tempo das duas metades, somadas, evidentemente. Bom, observa que na questão não informa uma distância numérica, né? Diz só que existem duas metades de um trajeto. Então vamos pensar o seguinte, se você imaginar que a primeira metade tem uma distância D, a segunda metade então D também, ok? Pense assim, e não precisa ficar preocupado com o excesso de letras. Se numa primeira metade D, a segunda metade D, então todo o trajeto tem 2D de comprimento. Você, nesse momento aqui, você é levado a acreditar que a velocidade constante que ele descreveria seria a média das velocidades. Você pode estar pensando assim, 60 mais 90 sobre 2. E que então, de uma forma muito acomodada, nós encontraríamos 75 km por hora como sendo a velocidade perguntada em questão. Vamos demonstrar que isso aqui está errado, tá bom? Como é que nós vamos então proceder? Daquela mesma forma que nós viemos trabalhando em todas as questões NRU, vamos trabalhar o conceito de velocidade escalar instantânea. Observe que para uma primeira metade nós temos a velocidade de 60 km por hora para uma distância D e nós vamos aqui selecionar um intervalo de tempo que eu vou chamar de ΔT1, que é o intervalo de tempo referente à primeira metade. Conclusão, o intervalo de tempo ΔT1 da primeira metade será dado pela fração D sobre 60, ok? Não fique preocupado com um sem fim de variáveis aparecendo, que nós vamos resolver isso daí muito legal, tá bom? Vamos fazer a mesma coisa para a segunda metade. 90 vai ser igual a, observa que as distâncias percorridas em termos de metade é a mesma. E aqui nós temos então o intervalo de tempo ΔT2, que é o intervalo de tempo decorrente na segunda metade. Muito bem, temos aqui então ΔT2, que vai ser dado pela razão D sobre 90. Muito bem. Para calcularmos então o ΔT total, observe, para nós calcularmos um ΔT total, nós temos que somar ΔT1 com ΔT2. Somar ΔT1 com ΔT2 seria somar D sobre 60, que é ΔT1, com ΔT2, que é D sobre 90. Tá legal? A matemática aqui seria a seguinte. O MMC
o MMC aqui, olha, vou deixar aqui indicado para você não esquecer. O MMC entre 60 e 90 é 180. Vamos aplicar esse MMC aqui. Aplicando o MMC aqui, nós ficaríamos assim, 180 por 60, 3, 180 por 90, 2. Reescrevendo o ΔT total, ficaríamos com, vamos ao MMC? Vamos? MMC 180, vamos trazer para cá, tá bom? 180 vai ser igual aqui, olha, 180, e no numerador, 3D mais 2D. 3D mais 2D resulta 5D. Muito bem. Olha o que nós temos. O ΔT total, 5D sobre 180. E o ΔS total? Em questão vale 2D. Para nós, então, aplicarmos novamente a equação aqui, olha, da velocidade escalar instantânea, façamos assim. Vamos lá. ΔS total, que agora nós sabemos, equivale a 2D. E o ΔT total que nós fizemos ali, agora, você já viu, equivale a 5D sobre 180. Fração por fração, 2D vezes 180 divididos por 5D, essa fração invertida. E aquele D que estava nos importunando, nós vamos simplificar aqui. Tá legal? Chegamos à conclusão que essa velocidade, anteriormente, de uma forma cômoda, nós encontramos 75. Mas, na verdade, a velocidade constante em todo o percurso, que não em primeira metade e segunda metade ali, 360 sobre 5. A resposta é 72 km por hora. Beleza? Olha só, essa questão era uma questão muito clássica. Existe uma maneira prática, mas entenda, é só aplicado para essa questão, tá bom? Quando você tem duas metades, como tem aqui, sendo fornecida as velocidades, essa velocidade aqui, ela pode ser calculada, isso é uma maneira prática, tá legal? Através dessa expressão aqui, ó. 2 vezes o produto das duas velocidades dividido pela soma das velocidades. Se nós chegássemos aqui, então, substituíssemos V1 por 60, substituíssemos V2 por 90, adivinhe, meu querido, quanto nós iríamos encontrar de velocidade? 72 km por hora, que foi aqui, olha, encontrada por nós, mas em todo o desenvolvimento e análise física da questão.